Bem-vindo a bordo! Eu sou Cláudio Luquezzi e estamos começando mais um Documento Revista Asas, junto aqui com o Kowalski e os nossos parceiros, a Embraer, a El Sistemas, Liber Aerospace, Goodyear e Hangar 33. E não deixe de dar o seu curtir e comentar. Eu gosto muito dos comentários da turma aqui, é muito legal. E é o seguinte, isso também nos ajuda a melhorar cada vez mais. E passa já na nossa loja, tem sempre novidades. Dessa vez uma edição nova da Asas que tem tudo sobre o poder aéreo do Brasil. Entenda o que a gente tem e o que a gente não tem. Para mim, é um orgulho muito grande ter você aqui no canal. O melhor público do YouTube, a comunidade Asas. E esse vídeo é atendendo a pedidos. Porque você sabe, pensar faz bem. Então vamos lá, no nosso episódio 87... contamos como o ataque de um Focke-Wulf 200 Condor selou o destino do transatlântico Empress of Britain em 26 de outubro de 1940. Também falamos no episódio 20 da intrigante participação de um Condor no destino final do coraçado de bolso alemão Graf Spee. E daí alguns de vocês me pediram para falar dele, do Condor. Para mim, esse é um avião magnífico. O mais avançado do seu tipo no seu tempo. E o mais moderno avião comercial do Brasil até a Segunda Guerra. Um precursor do futuro na aviação comercial. Eu tinha um kit dele, da Revell, esse aí que aparece aí, que eu curti demais, porque o avião é lindo, né? Na minha primeira coleção, lá em Guaratinguetá. E por tudo isso, não dá para falar dele num único vídeo. Então, nesse vídeo, vamos falar dele em serviço militar, ok? Pode ser difícil de acreditar, mas quando começou a Segunda Guerra Mundial, a Luftwaffe carecia de um avião de reconhecimento, esclarecimento e ataque marítimo de longo alcance. Talvez por uma falha naquele projeto de poder de Adolf Hitler, que acreditava poder criar a grande Alemanha na Europa continental a leste, sem entrar em guerra com o Império Britânico, ao menos no início. É claro que deu errado, e em setembro de 1939 a Alemanha nazista estava em guerra com o Reino Unido. E com isso veio uma necessidade urgente de um avião capaz de monitorar e atacar as rotas marítimas britânicas. O tenente-general Hans Geisler recebeu a missão de montar uma unidade aérea antinavio no 10º Corpo Aéreo, mas os Heinkel 111 e Junkers 88 eram claramente inadequados. E Geisler então pediu ao seu oficial de Estado-Maior, o tenente-coronel Edgar Peterson, que achasse o avião adequado. Havia o Junkers 90, mas o programa estava muito no início, só tinha 3 protótipos voando. Mas a Focke-Wulf tinha o FW-200 Condor, uma obra-prima de um dos maiores projetistas alemães, Kurt Tank. Ele era grande, moderno, veloz, tinha um alcance muito longo e a cereja do bolo já estava em produção em série. Como avião comercial, era já usado não só na Alemanha, mas também na Dinamarca, no Brasil, na Finlândia e até no Japão. E lá na Focke-Wulf, Geisler soube que os japoneses já tinham percebido o potencial militar do Condor e feito um contrato secreto para uma versão de reconhecimento marítimo. E o protótipo já estava, inclusive, pronto ali na fábrica em Bremen, chamado FW-200V10. A Marinha Imperial tinha resolvido o problema da Luftwaffe. Criou-se então o programa do avião para a Luftwaffe. E na fábrica da Focke-Wulf em Bremen, 7 FW-200 semi-prontos foram convertidos na primeira versão militar, C-0. Os 4 primeiros receberam reforços estruturais, rodas duplas no trem de pouso principal e equipamentos de bordo militares, como os rádios, virando aeronaves de transporte. Mas os 3 seguintes, mais 3 feitos do zero, receberam 3 metralhadoras de 7,9 milímetros e carga bélica de 4 bombas de 250 quilos.
Mas essa conversão do Condor num patrulheiro armado marítimo foi um pouco mais complicada do que parecia. Afinal, a sua estrutura tinha sido toda projetada para ser a mais leve possível, revertendo o ganho no peso em alcance. E para piorar, as missões no mar previam voos em muito baixa altitude e manobras razoavelmente violentas, gerando um estresse estrutural não previsto. O certo seria reprojetar toda a estrutura, mas não se tinha tempo para isso. E aí, quem disse que gambiarra foi invenção nossa? A equipe de tanques simplesmente aplicou uns reforços em pontos críticos, o que minimizava, mas não resolvia. E essa fragilidade estrutural ia assombrar o Condor em toda a sua vida operacional na Luftwaffe. E antes que a gente siga em frente com os Condor patrulheiros, vamos só citar que alguns se tornaram transportes VIP da alta cúpula do Reich, incluindo o avião pessoal do Führer Hitler, o Himmelmann III, obtido da conversão do protótipo V3, incluindo o interior de luxo. Outro Condor, o C4-U1, era usado por diversas autoridades, como o próprio almirante Karl Donitz, e às vezes também por Hitler. E o C4-U2 foi o avião pessoal de uma das figuras mais poderosas e mais sinistras do nazismo, o líder das SS da Gestapo, Heinrich Himmler. Voltando aos patrulheiros marítimos, em 10 de outubro de 1939, Peterson, agora capitão, assumiu o comando de uma unidade de reconhecimento de longo alcance, a primeira com o Condor, que acabou se tornando o primeiro Staffel do 40º Kampfgeschwader, primeiro do KG-40, convertida, enfim, para missões marítimas. Em abril de 1940, tendo já um punhado de FW-200C0 e C1 em serviço, o primeiro do KG-40 participou da campanha da Noruega, que serviu de valiosa experiência às tripulações, mas também tornou evidentes as falhas sérias dessas primeiras versões, como armamento defensivo muito fraco e a falta total de blindagem e de proteção. Só para citar, num combate em 25 de maio, um caça biplano Gloster Gladiator abateu um Condor com uma única rajada rápida de metralhadora, uma só. Esses problemas foram retificados nas versões seguintes, os Condor FW-200C3 e C4. E também vieram umas boas notícias. As vitórias alemãs na Noruega e na França abriram aos Condor a possibilidade de operações nesses países, criando-se então duas grandes bases, uma em Bordeaux, Mérignac, na França, e outra em Trondheim, na Noruega. Saindo delas, os Condor conseguiam cobrir praticamente todas as rotas dos comboios para o Reino Unido, estivessem vindo de Gibraltar, do Caribe, América do Sul, Canadá ou Estados Unidos. Mas o KG-40 não tinha a quantidade de Condor mínima para explorar todas essas possibilidades. Em agosto de 40, para você ter ideia, Peterson não dispunha de mais de que 9 aparelhos. Assim, não dava para esperar muito desse punhadinho de aeronaves na vastidão do Atlântico. Tivesse havido a disponibilidade de algumas dezenas de Condor, e esses com certeza teriam sido uma arma decisiva na Batalha do Atlântico, operando em conjunto com os submarinos, e aí afetando sim o rumo de toda a guerra. Mas, para sorte nossa, isso não aconteceu. E como era a operação dos Condor? Numa missão típica, um Condor decolava de Bordeaux-Mérignac e podia voar até 1.500 km para dentro do mar, numa altitude bem baixa, de uns 500 a 600 metros, facilitando que a tripulação visse os navios recortados no horizonte. Assim, podia ser vasculhado uma área de 320 por 120 quilômetros. Com binóculos e tempo bom, um comboio podia ser detectado a até 20 quilômetros do avião. Mas em 41 chegaram novas versões de alcance ampliado e a área coberta aumentou em 25%.
até que no final de 42 chegaram os Condor com radar de superfície, e a área patrulhada aumentou em 4 vezes em relação àquela de 1940. Esse radar de superfície de série era o FUG 200, que podia detectar o navio a 80 quilômetros de distância. Quanto ao ataque antinavio em si, ele era feito com aproximação no eixo longitudinal do navio, em voo baixíssimo, a uns 45 metros da água, lançando as bombas a 240 metros da embarcação. Caso o navio tivesse alguma defesa antiaérea leve, a altitude subia um pouco, para uns 75 metros, lançando as bombas a 360. E nessas missões era autorizada a quebra do silêncio de rádio para permitir que o Condor orientasse submarinos próximos para os seus ataques. Essas missões eram realizadas com uma tripulação de 5 a 7 membros, dependendo da versão do avião. Todos aviadores de uma elite, com uma formação muito especializada. Mas foi só no último trimestre de 1940 que os Condor começaram a exibir resultados. Em outubro, além do Empress of Britain, o Condor conseguiu um ataque bem sucedido ao comboio OB-234, causando sérios danos num cargueiro de 5.000 toneladas. Foi o primeiro ataque de um Condor a um comboio. No final de dezembro, 19 navios já tinham sido afundados e outros 37 avariados. Só em janeiro de 41, mais 17 navios foram afundados. Em 9 de fevereiro aconteceu o primeiro ataque em grande escala, quando 5 Condor decolaram de Bordeaux, Meniac, para atacar o comboio HG-53 de 19 navios mercantes mais as suas escoltas, indo de Gibraltar para Liverpool. Apesar de toda a artilharia antiaérea das escoltas, os Condor afundaram 5 mercantes, com um único avião sendo atingido, mas conseguindo voltar para a base. E a ação dos aviões ainda permitiu que submarinos afundassem outros 3 navios mercantes. Poucos dias depois, 5 Condor repetiram o padrão, afundando dessa vez 7 navios do comboio OB-290. Em fevereiro, superou janeiro, com 21 navios afundados no mês, quase um por dia. Na verdade, com isso, o KG-40 representou a melhor parceria entre a Luftwaffe e a Kriegsmarine em toda a guerra. E isso não é pouco, hein? Porque as duas armas tinham uma péssima relação de operação conjunta, para a sorte dos aliados. No caso do KG-40, se chegou até a criar uma doutrina dos Condor atacarem os comboios de dia, criando o máximo de confusão e, se possível, obrigando o comboio a se dispersar, facilitando então a tarefa dos grupos de submarinos atacando à noite. Mas não existe ação sem reação. Então, diante da ameaça dos Condor, os britânicos adotaram novas táticas, como patrulhas aéreas armadas por todo o Golfo da Biscaia, para interceptar e abater os Condor em trânsito entre a sua base e as zonas de caça. Além disso, armaram-se mais navios mercantes com armas antiaéreas, somando essas às dos navios de escolta. E as perdas dos Condor começaram a crescer. E piorou ainda mais a partir de maio, quando a Marinha Britânica, Royal Navy, colocou em serviço o seu primeiro CAM Ship, um navio mercante com aeronave de catapulta. O lance era a instalação no navio mercante de uma catapulta a foguete, capaz de lançar um caça Hawker Hurricane, caso fosse avistado um Condor. No ar, o caça tinha toda a chance de dar cabo do Condor. E terminada a ação, como o Hurricane não tinha onde pousar, o piloto amerriçava no mar e era resgatado. O avião era descartável. Operação simplesinha, bem light assim, né? Em agosto, o primeiro Condor era abatido por um Hurricane de um CAM Ship. No mês anterior, julho, a Royal Navy tinha avançado ainda mais na defesa dos comboios, colocando em ação o seu primeiro porta-aviões de escolta, esse aí da foto. E ele foi seguido de dezenas de outros, convertidos de navios mercantes. Um porta-aviões desses levava 8 caças navais, geralmente os norte-americanos F-4F Wildcat, chamados de Martlet na Royal Navy.
E um desses registrou o primeiro abate de um Condor em 21 de setembro. Com isso, em meados de 41, os Condor foram retirados dos ataques aos comboios, passando a atacar apenas navios isolados, mas continuaram a servir de olhos para os submarinos alemães, passando a posição desses, mas sem se expor muito. Apesar disso, as perdas dos Condor continuaram. Os aviões de patrulha eram localizados pelos radares dos navios, mesmo ficando lá longe, e os Martlet eram enviados contra eles. E vieram também outras urgências da Luftwaffe, com o rumo da guerra cada vez mais adverso aos alemães. No início de janeiro de 42, numa tentativa desesperada de salvar o 6º Exército, cercado em Stalingrado, diversos FW-200 do KG-40 foram enviados para voos de suprimento às tropas sitiadas. 21 dos preciosos Condor foram engajados nessa ação, e isso teve um preço muito alto e desastroso. 9 foram perdidos, com suas tripulações altamente especializadas. E pelo menos um Condor foi capturado intacto pelos soviéticos. Mas mesmo assim, contra todas as expectativas, as determinadas tripulações dos Condor ainda eram capazes de dar golpes pesados. Em 11 de julho de 43, num impecável ataque coordenado a 400 quilômetros da costa portuguesa, 3 Condor afundaram os 2 grandes navios de tropa, California e Duchess of York, de mais de 16 e de 20 mil toneladas, respectivamente. E ainda danificaram muito um cargueiro de 8 mil toneladas. Esses 3 navios eram os únicos de um comboio especial, com escolta, hein, que levava reforços para o Oriente Médio e Extremo Oriente. Também em 43 entraram em serviço os Focke-Wulf 200C 6 e 8, capazes de operar o míssil antinavio Heinkel HS-293, através do sistema de radiocontrole FUG 203, instalado no avião. Mas nessas alturas, os Condor já estavam sendo substituídos nas missões marítimas pelos Heinkel 177 Greif, que no fim não se mostraram melhores que os Condor. E eram feios pra danar, né? Fala sério. E assim, a última missão de um Condor no Atlântico foi no início de 1944. Os Condor, ainda operando, passaram então a ser usados apenas como transportes. E o fim da guerra, em maio de 45, encerrou de vez a história militar desse avião espetacular. E aguenta aí que logo a gente vai falar da criação dele e da carreira civil, inclusive aqui no Brasil, né? Você está no canal da Revista Asas, comigo e com o Kowalski, o melhor da aviação e a sua história e cultura no YouTube. Um grande abraço e até o próximo voo.